Tem dia que desce mais, tem dia que ela sobe mais. É uma dor que parece que caminha. Então, as características de uma dor que está relacionada a esse bico de papagaio, primeiro, é uma dor que ela é crônica. O que é uma dor crônica, Alexandre? É uma dor que está ali há mais de 3 meses, tá certo? Regra geral é essa, mais de 3 meses é uma dor crônica. A dor, geralmente, quando é relacionada ao osteófito, a dor aparece antes. Imagina se você, de uma hora para outra, decidir começar a andar na ponta do pé. Você acha que o osso vai começar a desgastar primeiro ou é a dor que vai aparecer primeiro? É a dor, entendeu? Então, uma dor relacionada ao osteófito é uma dor que já está com você há anos, certo? Geralmente a dor aparece antes de uma lesão mesmo. Então, é uma dor crônica. Se você começou a sentir dor, teve uma crise de dor semana passada, então essa crise de dor não está relacionada ao bico de papagaio ou osteófito. É simples assim. Uma outra questão que a gente pode falar aqui é uma dor que vem acompanhada de rigidez, tá? Principalmente rigidez quando você fica muito tempo parado. Você já deve ter visto alguém, ou você mesmo, falar sobre uma dor, uma rigidez, uma sensação de tensão nos músculos, na coluna, que acontece, por exemplo, quando você acorda. Você fica muito tempo parado, parece para começar a mexer, precisa colocar óleo nas articulações, e aí você vai mexendo e vai melhorando isso ao longo do dia, ao longo da manhã. Ou então, quando você fica muito tempo sentado, trabalhando, que vai começar a andar, tem uma necessidade de se mexer, parece que está tudo preso por dentro. Essa é a sensação de rigidez. Então, se você tem dor, uma dor crônica, uma dor de muito tempo, e tem uma dor associada a esses momentos de rigidez, principalmente depois de um tempo que você fica muito parado, essas são características, algumas características de dores relacionadas ao bico de papagaio, tá certo? Não estou dizendo que o bico de papagaio causa dor. Longe disso, mas eles têm os mesmos pais, eles são irmãos, entendeu? Eles são irmãos, eles não são pai e filho, não é um causando o outro, não. E uma outra coisa que a gente pode falar ainda, todo processo que é crônico, que demora tempo para acontecer, ele geralmente afeta outras partes do corpo. É uma dor que afeta outras partes do corpo. Como assim, Alexandre? É uma dor que dá na lombar, mas tem dia que parece que vem mais para o ombro, tem dia que desce mais, tem dia que ela sobe mais, tá? É uma dor que parece que caminha. Uma paciente minha que dizia que não sabia, tinha dia que o papagaio estava com o bico para cá, tinha dia que estava com o bico para cá, tinha dia que estava com o bico lá no mucumbu. Você não sabe o que é mucumbu, é que você não é do Nordeste. Lá no bumbum, lá no sacro, no final da coluna, tá? E é realmente essa sensação que a gente tem. É como se cada dia essa dor parece que vai para um lugar diferente, incomoda um lugar diferente do corpo. Ela não é uma dorzinha localizada, tá? Então são essas 3 características que a gente pode dizer que é uma dor relacionada ao osteófito. É uma dor que tem o mesmo pai, tá bom? Tem a mesma mãe, vem do mesmo local, tem a mesma causa. E lembrando que dia 11 eu vou falar sobre essa causa, te explicar direitinho, inclusive coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente jura que está melhorando a coluna, que é bom para nossa coluna, e que na verdade a gente está piorando. Então, dia 11, YouTube, link na descrição, Instagram, link na bio. Agora a gente vai falar sobre tratamento. Deixa eu mudar, botar uma corzinha mais escura, fica melhor. Alexandre, eu já vi no exame que eu tenho osteófito. Alexandre, eu já vi, já me disseram, o médico já me disse que eu tenho um bico de papagaio, né? E o pior, eu tenho um bico de papagaio que está piorando com o tempo. Acho que eu vou pegar a verde mesmo. Que está piorando com o tempo.
Lembra que eu falei que o bicho papagaio é o sinal de desgaste? Então, todo desgaste no nosso corpo, se a gente não consertar a causa, ele tende a ser degenerativo, ele tende a piorar com o tempo. Tem uma alternativa para você encontrar a causa e conseguir salvar a tua coluna das dores. Normalmente, o que é que os médicos, os profissionais de saúde orientam quando se encontra, a pessoa tem problema tem dor nas costas e tem associado esse osteófito? É basicamente o mesmo tratamento que eles sugerem para qualquer problema na coluna, que é o quê? Medicação. E aí essa medicação que sugere é um analgésico, ou seja, para diminuir a dor, é um anti-inflamatório, que é para diminuir uma inflamação, que na verdade não é nem que a coluna esteja inflamada, mas o anti-inflamatório também tem um efeito analgésico. Então, por conta desse efeito analgésico, se sugerem o anti-inflamatório e um relaxante muscular. Parte do problema é que a musculatura ela já está destreinada, está fraca. É um problema que não é uma tensão muscular que está causando isso aqui. Então, não tem motivo para tomar relaxante muscular. E a gente vê muito profissional indicando, e principalmente as pessoas tomando sem indicação médica, que é o pior ainda, tá bom? Então, os remédios, eles não são para corrigir a causa, os remédios são para tratar, entre aspas, para aliviar somente a dor, o desconforto, tá certo? Ou seja, é uma ação que não resolve muito ao longo do tempo. A outra questão que geralmente os médicos sugerem no tratamento do osteófito, fisioterapia. Fisioterapia tem tudo para te ajudar, tá certo? Eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, mas antes disso eu sou fisioterapeuta e a gente aprende na faculdade várias formas de olhar o corpo, tá certo? E a gente aprende na faculdade que muitas vezes, quase sempre, na verdade, o lugar que está doendo não é a causa da dor. O problema não está ali. A grande questão é que, na maioria dos lugares que eu já passei e que eu conheço, não estou dizendo que em todos, mas na maioria, não tem uma estrutura que permite o fisioterapeuta te tratar da melhor forma possível. É sempre aquele monte de gente que ele não tem, às vezes, nem condição de te perguntar como é que você está hoje, você melhorou depois do que a gente fez ontem? Não, é sempre a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. E geralmente sempre usando aparelho. Que é uma coisa que não dá para você encontrar o problema, não dá para você avaliar e tratar individualmente cada pessoa. A gente sabe que cada pessoa é diferente, tá? Então, não é a fisioterapia que é ruim, é a estrutura, seja de plano de saúde, de serviço público, seja a quantidade de pacientes, isso inviabiliza o cuidado que a gente precisa ter, o tempo que a gente precisa gastar, entre aspas, para encontrar o problema. Então, em grande parte das vezes, e a maioria dos relatos que a gente escuta é que eu fiz fisioterapia e não adiantou, mas é por causa disso, tá? Então, muitas vezes, infelizmente, a fisioterapia ela é insuficiente.